Opa, olha só quem voltou. Eu mesma. Voltei correndo pra fazer maquiagem de Halloween, porque eu tava sem tempo, gente. Então eu voltei agora. E aí eu tô tentando mostrar pra vocês o que eu vou usar, tá? Não ficou muito bem, mas é um clown da Color Make. Tá? Um clown pastoso que eu misturei. Eu fiz uma misturinha com tinta líquida primeiro pra ver se ia dar certo. Mas não deu. Vocês vão ver mais pra frente, ficou horrível. Tive que misturar com tinta cremosa mesmo, tá? Então eu passei o clown aí num negocinho pra misturar, coloquei tinta, e aí não tava misturando a tinta. A partir daqui já tinha visto que não ia dar certo, aí eu peguei, tentei passar ainda, espalhar no rosto pra ver se ia conseguir fazer uma cobertura, mas tava ficando tudo desregulado, não tava ficando um negócio uniforme, como vocês estão vendo aí no vídeo. Aí eu peguei e fui misturar com uma esponjinha, pra ver se dava pra salvar alguma coisa, mas não deu. Aí eu peguei e fiz outra misturinha com clown branco e aí com tinta cremosa da Color Me. A minha cara de estudo, né? Enfim, coloquei clau branco e essas torrezinhas de tinta cremosa pra misturar. Usei a primeira, que é a laranja, pra ficar mais pigmentado. Não fica tão forte por conta do branco, né? Só ficaria bem laranjão assim se fosse com o clown laranja mesmo. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar o clown laranja, então a gente faz a misturinha e tá tudo certo. Ó, peguei só um tequinho e misturei. Eu tô correndo pra fazer essa maquiagem porque eu enrolei muito e não fiz as maquiagens nesse mês, que eu queria fazer a maquiagem todo dia. Mas eu tava muito corrida, não consegui fazer. Olha a cobertura, que diferença que faz, gente, pelo amor de Deus. Olha um lado pro outro pra vocês verem a diferença. É muito mais, tem muito mais cobertura. Muito, eu fico indignada. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo também só explicando sobre pele colorida e como fazer uma pele colorida perfeita, porque essa pele colorida ficou muito boa. E fazia muito tempo que eu não fazia maquiagem artística também. Como tava de noite, eu não podia falar muito alto, porque acho que era umas 9 da noite já, e não pode fazer barulho aqui no prédio depois das 9. E a mãe tava dormindo também, então eu falei, acho que eu vou fazer em silêncio, que é melhor. E aí sou eu passando cola na sobrancelha, porque eu tinha esquecido de cobrir a sobrancelha, porque na minha cabeça eu tinha feito isso, mas eu vi que não. Aí eu só passei cola de cílios e vim com o pincel apertando pra pegar bem a cola na minha sobrancelha. E não vai arrancar meus pelos da sobrancelha, porque é cola de escola, tá? Aí eu passei pó translúcido em cima pra cobrir. Se vocês quiserem, já pode trazer um vídeo também ensinando como cobre a sobrancelha e tudo direitinho, tá? E aí passei bastante pó translúcido pra selar bem. E aí vim passando a tinta de novo. Parecendo um palumpa, mas enfim. E depois eu vim com a esponjinha pra dar o acabamento, né? A esponjinha você fica batendo bastante tempo pra ficar tudo uniforme. Mas faz total diferença. E agora que eu percebi, né? Eu tô falando e não mostrei pra vocês qual foi a inspiração de maquiagem que eu resolvi ter, né? Vou fazer uma abóborazinha meio bem assustadorazinha, porque acho que foi a primeira maquiagem que eu fiz na minha vida até hoje, que realmente eu fiquei com medo, porque ficou muito boa, ficou muito de Halloween mesmo, sabe? Não ficou tipo maquiagem de bonita. A inspiração que eu usei é essa daí que eu tô mostrando na tela agora, dessa menina aí. Eu fiz um pouquinho diferente do dela, porque eu achei o dela mais básico, então eu queria deixar um negócio mais creepy. Aí eu dei uma estilizada, mas foi essa a referência. Depois disso eu passei bastante pó translúcido no rosto pra selar bem, porque clown não seca, então você tem que selar por cima pra ficar bem uniforme depois. Depois de passar pó translúcido na cara inteira, eu venho com esse laranja aqui, que era um pouquinho mais escuro do que o tom de pele que eu fiz. E vim fazendo as marcações, tipo umas linhas meio ovais, não sei, mas eu vim fazendo essas linhazinhas pra fazer a demarcação da abóbora mesmo, sabe? Que a abóbora não tem umas faixinhas, eu fui fazendo as faixinhas da abóbora. E primeiro com esse laranja aí, depositando. Não precisa ser perfeito, porque ele não vai ficar tão visível depois. Aí eu fiz no rosto inteiro, inclusive no meio aí. E aí dei uma esfumadinha bem de leve, ele ficou bem marcado mesmo. Mas não tem problema. Aí depois eu vim com uma sombra marrom, meio alaranjada, não sei ao certo. Essa sombra aí, ó. E vim fazendo umas linhazinhas pra fazer tipo uma profundidade a mais nessas faixas, essas linhas que a gente já tinha feito, né? Então, eu vim passando por cima em todas as linhas pra fazer esse efeito de profundidade. Só agora que eu percebi que eu tô de touquinha o vídeo inteiro. Eu achei que tava só no começo, que depois eu tinha tirado, mas enfim. Vocês vão ter que me ver de touquinha. Se sintam íntimas, tá? Porque eu só uso touquinha em casa, no meu quarto, sozinha, entendeu? Não deixo ninguém me ver de touquinha. Então, se sintam favorecidas, ok? Ok. Depois de fazer em todas as faixinhas essa divisãozinha aí com o laranja mais claro e esse marronzinho aí, esse marrom avermelhado não, alaranjado, eu vim já com a sombra preta, tá?
pra fazer as marcações da onde eu vou passar com a tinta. Todos os produtos que eu usei nessa maquiagem aí são Color Make e a paleta da Catalina Hill. São tudo brasileiro, tá? É tudo marca nacional, então não é tão caro. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando sobre maquiagem artística, o que eu uso, tudo direitinho, tá? Porque a maioria das coisas são baratas, compradas as coisas lá de fora. Então, eu posso dar uma situada pra vocês que querem começar a fazer maquiagem artística. Vim com o preto fazendo a marcação do nariz, da boca e do olho, porque a gente vai passar tinta por cima, mas eu queria fazer uma marcaçãozinha pra ficar tipo um esfumado e ficar mais pigmentado, sem ter que fazer tanto risquinho, sabe? Então, eu vim fazendo ali na boca. Eu fiz na boca até metade da minha bochecha. E nos olhos eu fiz até a sobrancelha ali de preto, mais ou menos. Porque na hora que eu for passar a tinta líquida com o pincelzinho, eu tenho que fazer vários tracinhos, né? E aí, pra ter esse efeito maior de profundidade, eu resolvi passar a sombra preta antes no olho, no nariz e na boca. No olho eu fui fazendo tipo um olho redondo, meio triângulo, não sei explicar. Só fui fazendo assim, porque ele vai ficar meio triângulozinho depois do final, ó, tá vendo? Tipo, ele não tá redondo. Aí vim com a tinta líquida da Color Make, a preta, essa tinta é muito boa. Muito, muito boa. Aí eu peguei um pincel bem fininho, que é o que eu uso pra fazer delineado, e fui fazendo vários risquinhos. Eu fui primeiro fazendo no meio, o risquinho central, pra ter uma noção mais ou menos até onde eu quero os riscos. Porque ele começa grande no centro do rosto e vai diminuindo, igual eu tô fazendo aí, ó. Então, eu tive que fazer primeiro o risquinho central, né? E aí, depois é só fazer a mesma coisa na boca inteira, né? Na boca, no olho. Então, você faz o risquinho maior primeiro, depois vai diminuindo até o finalzinho da boca, vai diminuindo. E aí, gente, é muito risquinho. Eu fiquei, acho que quase meia hora fazendo só esses risquinhos aí. Na parte da maquiagem, acho que a parte mais demorada é essa daí, de fazer os risquinhos. E aí, também, eu comecei fazendo na boca primeiro os riscos, porque é a parte mais... a parte maior da maquiagem, né? A parte que vai mais ter risco aí é a boca. Então, eu comecei primeiro pela boca, que é onde tem que ter mais paciência pra fazer. Porque o nariz é rapidinho, o nariz eu fiz, tipo, em 2 minutos. E aí, o olho também é mais tranquilo, porque é menor, né? O espaço pra você fazer. Então, eu fui fazendo aí primeiro um lado e depois o outro. Eu fiquei com medo de fazer tudo junto e ficar um pedaço maior que o outro, sabe? Não faz tanta diferença, pra ser sincera, porque é um monte de disco, então não vai, tipo, ficar... Se ficar torto, não tem tanto problema, sabe? Mas eu quis fazendo assim, pra ter uma noção de como tava do outro lado, pra só ir seguindo, sabe? Pra quem tá começando também, eu acho que é melhor fazer assim, sabe? Porque aí você tem uma noção do que você tem que fazer do outro lado. E aí, são vários risquinhos. É risco que não acaba mais. Aí, já fui pro nariz, graças a Deus. No nariz eu faço o risco grande primeiro no centro, depois eu vou diminuindo eles na lateral. Como o espaço é pequenininho, eu fiz rapidinho, ó. Pronto, acabei o nariz. Agora, vem o olho. O olho eu fiz a mesma coisa, faz o risco central, maiorzinho, dá até onde você quer mais ou menos, depois vai diminuindo. Eu fiz um pouco maior esse risco do meio, eu fiz ele um pouquinho pequeno, depois eu aumentei ele. Mas o do olho dá um pouquinho mais de trabalho porque não é uma superfície reta, né? Tipo, é mais oval. E aí você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque senão fica parecendo que tá tudo no mesmo ângulo, sabe? Então, é um pouquinho mais chatinho de fazer. Mas deu tudo certo no final. E aí, se eu não tivesse feito o olho preto, ia ficar muito estranho só com a tinta, sabe? Ainda bem que eu fiz passei a sombra preta, porque deu mais dimensão, sabe? Tanto que tem umas fotos, acho que vou deixar aqui pra vocês verem, que eu tirei com o olho fechado, que parece que eu tô com o olho todo preto mesmo, sabe? Tipo, ficou bem feitinho. E aí dá essa impressão de olho... Não dá, tipo, não parece que eu estou com o olho fechado, parece que eu tô com o olho todo preto, como se eu estivesse com uma lente, sabe? Aí eu misturei um pouco de bruma fixadora com tinta pra fazer uns escorridos, mas não deu certo, eu achei horrível. Porque eles ficaram parecendo umas linhas, eles ficaram muito retos, sabe? Porque eu acho que eu molhei demais, eu coloquei muita bruma fixadora. Aí depois eu vim com o pincel e só pintei todo o colo de preto. Mas eu não filmei essa parte porque eu já tinha terminado de gravar. Então já vou pra parte final, que já é montada com o pescoço todo preto, com lentezinhas brancas também, que eu achei linda. Ficou maravilhoso, deu um tchan na maquiagem. Pareceu o Jeff the Killer em alguns momentos, mas ficou muito boa. Ficou... A maquiagem mais assustadora que eu fiz até hoje foi essa. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo da maquiagem e até o próximo vídeo. Tchau!